Olá, sou o Padre Zeton e é com grande alegria que estamos aqui de novo com mais este vídeo conversando sobre ansiedade. E hoje estamos com um assunto muito próximo de cada um de nós, um assunto vasto, um assunto enorme, que faz com que a gente tenha muitas reações, ora nos protegendo, ora para lá de psicótico e muito mais transtorno do que se pode imaginar. Ele é um componente que está ali paralelo com a ansiedade e que faz muita gente infeliz. E é lógico que eu não quero que você seja infeliz e, por isso, estamos nesse trajeto rumo ao grande dia do nosso lançamento do curso Caminho para a Paz, Vencendo a Ansiedade com a Bíblia. E por isso é muito interessante que a gente converse cada coisa que a ansiedade faz, passo a passo do que a gente precisa seguir para que lá, no fim, a gente tenha uma vida tranquila, a verdadeira paz. E aí eu já peço a você, faz aí o trabalhinho de todo o vídeo, compartilha este canal, se inscreve no canal, aperta o sininho, dá o seu like, faça comentários, perguntas, para que a gente possa cada vez mais responder a você no que vem daqui para frente. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito próximo de mim e de você. O medo como consequência da ansiedade. Medo, muitas vezes, ele é a própria ansiedade ou o medo, ele é um grande transtorno. Tem uma diferença. A diferença do medo em si é que ele tem um foco, ele tem um objetivo, ele tem uma pessoa. Aquilo que você tem medo, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, e a ansiedade é diferente. O medo, como ansiedade, é sempre de algo que está por vir, ou seja, você não tem certeza, mas você cria expectativa do medo, até mesmo para fugir da situação, das coisas, e isso acarreta, né, nesse grande transtorno que te tira a paz. Então precisamos trabalhar com muita assiduidade para entender que o medo é preciso ser tratado. E no caminho que eu tracei para você, porque eu mesmo trilhei e alguns vêm trilhando, você vai atingir essa paz. Para que você não precisa ir aos remédios, às medicações, a terapias de muitas profundidades e assim para o mundo, um universo muito obscuro e não aqui rechaçando de forma alguma os remédios, muito menos as terapias da psiquiatria, mas para que a gente evite, como muita gente quer evitar o câncer, como muita gente quer evitar um derrame, muita gente quer evitar um colapso no coração. Nós podemos tratar sim deste grande mal que está assolando muitas vidas e a sua vida precisa ser tratada. Se você tem interesse de viver em paz, se você tem interesse de uma saúde mental, se você tem interesse de tranquilidade, sem medos, vamos juntos nesse vídeo. Vamos conversar sobre a ansiedade que causa muito medo no meio de nós. O medo pode ser uma consequência significativa do transtorno de ansiedade. E aqui a gente vai ver alguns pontos que ajudam a entender. E o objetivo, por enquanto, desses vídeos é que você vá detectando quais são os pontos que você tem que te causam ansiedade, para você saber lidar com essa ansiedade. E quando você adquirir a minha aula, os meus cursos, você possa sim, investindo em você mesmo, ter uma vida feliz. Desde já eu digo, a ansiedade é uma coisa que faz parte da gente. E nós nunca vamos deixar de passar por ansiedade, de passar por situações que nos causam ansiedade. Só que a gente precisa descobrir quando ela é natural, de quando ela não é natural. E quando ela não é natural, ela é um transtorno. E transtorno é uma doença que pode trazer consequências terríveis e nós não queremos isso para você. Por isso eu criei esse método, que é um curso Caminho para a Paz, Vencendo a Ansiedade com a Bíblia. A natureza do transtorno de ansiedade tem muitas características, né? Mas uma das principais é a preocupação excessiva
né? O nervosismo e o medo, que pode interferir em tudo que a gente faz diariamente. E o medo, dentro de tudo isso, como eu disse, iniciando, ele pode ser um fator de ajuda, né? Eu tenho medo de morrer atropelado, então você não vai atravessar a avenida mais movimentada da sua cidade sem olhar para um lado ou para o outro, sem o farol, sem a faixa ou sem, né, ali a faixa de pedestre. Não. Você, por medo disso, você vai ser cauteloso. A gente tem medo de morrer afogado, então você não vai entrar no mar e nadar até o fundo e se jogar para você morrer ali afogado. Não, são medos que causam cautela e que é bom mesmo a gente ter. Mas existem medos fabricados pela ansiedade. Tem medos que não fazem parte do nosso cotidiano e por isso se tornam um transtorno. E ele é muito encontrado dentro de quem sofre do transtorno de ansiedade generalizado, que pode ser pânico, pode ser fobias específicas, pode ser o obsessivo compulsivo, né, que a gente chama de TOC, e tantos outros tipos de transtorno que não fariam bem para ninguém, muito menos para você. E a gente quer que você, através disso, reconhecendo que a natureza do transtorno de ansiedade, o medo está bem ali no meio dela, onde ele também sai do normal, indo para o transtorno e agravando muitas coisas na sua vida. Então vamos tratar desses medos. Quando eu disse que o medo normal é uma coisa que a gente tem um foco do que tem medo, eu tenho medo de fogo, tenho medo de bicho-papão, tenho medo de escuro, tenho medo disso, daquilo outro, medo de altura, a gente entende. Mas existem os medos irracionais. Esses medos irracionais é causado pelo transtorno de ansiedade, que vai fazer com que a gente tenha, de forma irracional ou distorcida, medo de coisas que estão na nossa realidade mediante alguma situação. Esse medo pode ser desencadeado por pensamentos catastróficos. E ele muitas vezes vai vir também dos pensamentos intrusivos, que são aqueles pensamentos que vêm de repente, né? O pensamento intrusivo ele é muito doido, porque é de várias maneiras e ele está sempre linkado nessa coisa do medo. Por exemplo, você morre uma pessoa querida, e aí você vai para o velório. E ali fica um monte de pensamento intrusivo. Será que eu vou morrer agora? E aí você fica com medo de morrer. Ai, por que essa pessoa morreu assim? Será que ela vai levantar? E são pensamentos que vêm do nada, sabe? Sem nenhuma lógica dentro daquilo que está vivendo. E ele pode se tornar catastrófico na vida de quem esse medo já tem controle. Que faz, assim, reações desproporcional em relação ao que é realmente ameaçador. Ah, eu tenho medo de onça pintada. Então, você está numa floresta que tem onça pintada, é normal ter esse medo. E você vai adentrar essa floresta dentro. Mas aí você está num local que tem uma onça pintada, literalmente. Um quadro imenso de uma onça pintada. E você ter medo, é irracional isso. Pode ser que ver aquela onça imensa na sua frente, linka no seu coração o gatilho de medo de alguma coisa que te fez ter medo da onça, tudo bem, mas não é normal você olhar uma foto e ter medo, né? É como você que tem medo de rato, por exemplo, está dirigindo no carro, dentro do carro, um rato passar na rua e você gritar dentro do carro, por ter medo de rato. Mas o rato está dentro do carro? Não. É algo que passa a ser irracional. E que isso existe. E eu sou uma testemunha viva disso, porque eu grito quando o rato passa na minha frente, porque eu tenho pavor de rato. Então, diante disso, às vezes os pensamentos intrusivos acabam vindo, pensando em se esse rato entra de nada aqui por um buraco dentro desse carro e começa a vir para cima de mim, eu vou bater o carro, vou morrer um acidente feio. E aí esse é o pensamento intrusivo na cabeça do sujeito. E causa ansiedades muito catastróficas. Então, por isso, o medo irracional, ele é algo que precisa ser muito controlado, ser muito trabalhado, ser muito
trazido para o meio de nós. Por quê? Porque a gente precisa sair desse transtorno. E esse transtorno causa muitas deficiências. Agora nós vamos ver os ciclos de ansiedade e medo. São duas coisas que trabalham muito próximas, então a gente precisa ver como que ela está dentro desse ciclo e pode criar algo vicioso, onde o medo alimenta a ansiedade e a ansiedade alimenta o medo. Por exemplo, você tem um transtorno de ansiedade focado no social, que a gente chama de transtorno de ansiedade social. E diante de tudo, você tem um medo de ser julgado dentro da sociedade, em situações sociais. Por exemplo, você tem medo, tem um transtorno de estar no meio do povo, estar no meio das pessoas, estar no meio de gente, e você vai ter que falar em público. Você já fica com ansiedade, com medo de que vão falar de você, que vão falar do modo que você fala, que vai falar da sua roupa, que vai falar da sua postura, da sua cor da pele, da medida do seu corpo, tudo isso. Esses são medos, né, que você vai sendo imerso ali de uma forma intensa e que não existe. E com isso, pode atrapalhar você fazer o discurso, pode atrapalhar você a desenvolver o discurso e os resultados que você quer ter. Uma entrevista de emprego, em tantas outras situações que você tem que se expor, você, pelo medo, vai trazer a ansiedade de forma muito intensa. Só de pensar que você tem que ir, você vai ter a crise. E a ansiedade vai te desgovernar, te tirando o sono, a fome, palpitação, taquicardia e tantas outras coisas que eu sempre falo aqui, que são ali as meninas dos olhos dourados do transtorno de ansiedade. Outra coisa que, pelo ciclo vicioso entre ansiedade e medo andando juntos, onde um alimenta o outro, pode vir também o evitamento. Ou seja, você, por medo, você vai evitar muitas vezes situações que possam gerar ansiedade. Ele pode proporcionar alívio para certas coisas, mas também pode se tornar uma ansiedade, trazendo ainda mais situações difíceis que você não consiga lidar e assim você perde. Você vai adiar de ir para uma entrevista de emprego porque você quer evitar passar pelo medo e a ansiedade e o medo de ser ali exposto e não ser contratado. Você vai evitar de ir para um jogo de futebol porque você tem medo de errar e aquela torcida toda que está ali ao seu redor te critique. Você tem medo de fazer um trabalho na escola. Eu já tive amigos na faculdade, nos períodos escolar, que deixou de ir para a escola, inventou uma doença danada para não ter que ir naquele dia, que teria que apresentar um trabalho, um seminário em si. Então, ficou sem nota, quase que perdeu o ano por causa de um medo que pode ser muito bem controlado. E às vezes a gente faz essas evitações mesmo, a gente acaba evitando mesmo. Existe o evitar situações para que algo ruim não aconteça, mas a gente acaba evitando coisas que a gente não sabe, não tem certeza se pode acontecer. E aí a gente precisa saber dos sintomas. Os sintomas que pode ser físico por causa do medo, né? E o medo, ele traz, através da ansiedade, esses sintomas. Já falei até alguns aqui, mas eu quero deixar aqui bem para você anotar, né? Como a palpitação, a sudorese, os tremores, podem ser experimentados como ameaçadores. Porque, por exemplo, a palpitação, o coração ele acelera, ele vai te dando palpitação, que dificulta a sua respiração, e respirando mal dificulta o bombeamento do cérebro, né? Por isso existem alguns exercícios que no meu curso eu ensino, para que você, quando estiver nesses momentos, você faça esses exercícios que são bem simples, no local mesmo onde você está, na sua mesa de trabalho, onde quer que for, você fizer ali, não leva nem 3 minutos.
você consegue rebombear o seu cérebro e fazer com que o seu cérebro entenda que você não está passando por mal nenhum. E aí você controla, né, o transtorno. Então, esses sintomas, eles são os mais ameaçadores, que é a palpitação, a sudorese, os tremores. Né? A sudorese começa um suor danado, começa a sair feridas pelo corpo, começa a vir coisas que não tem explicação. O médico vai avaliar, mas você não está com bactéria, você não está passando por situação que causa essa ferida. Isso são consequências da ansiedade causadas pelo medo. E aí, a maior preocupação que esses sintomas podem gerar é um medo maior da ansiedade em si, criando um ciclo de medo que se autoalimenta, é descontrolado. E é por isso que precisa da ajuda. Às vezes você está ali, né, às vezes eu tive uma acólita que foi a primeira vez que ela foi servir no missal. E aí, o princípio ali é facinho e tal, mas quando chega uma parte que tem que toda hora ir virando a folha, você tem que acompanhar certinho junto com o padre, né? Para ir virando a folha para o padre não ficar perdido no missal. Ela foi vendo que aquilo ia chegando, deu uma crise nela, que ela saiu do nada do altar. Eu só vi quando ela estava lá fora. E aí depois, quando acabou a missa, né? Que eu fui conversar com ela, tive que fazer ali alguns exercícios com ela, para trazê-la de volta. E ela depois falou, eu fiquei com muito medo de errar no missal. E com isso, quando eu fui ver, eu estava aqui fora, sem respirar, meu coração acelerado, toda suada, por causa do medo. De uma coisa que só ela iria saber se ela fizesse, se ela passasse. Mas o medo acovarda a gente e acaba fazendo com que a gente evite. E é esse o ciclo que a ansiedade faz, que faz com que esses sintomas apareçam na gente. Então, diante disso, é preciso também se preocupar, porque tem gente que não leva nada dessas coisas a sério. Tem gente que não leva a sério a gente falar de transtorno de ansiedade, tem gente que não leva a sério a pessoa que está em depressão, tem gente que acha que é frescura. Né? Eu conheço um monte de gente que chegou para mim depois dizendo que consequentemente, isso é coisa da cabeça, é falta de rezar, é falta disso, é preguiça de trabalhar. Aí passou pela situação, passou pela depressão. E aí só ali foi entender, putz, não é uma coisa mesmo que a gente quer, né? Porque existem vários níveis de depressão. Existe uma que só se cura com medicamentos e medicamentos fortíssimos, caríssimos. E existem os que a gente consegue na terapia. E a gente pode também evitar de entrar nesse quadro. Então, às vezes, ficar criticando, é porque a pessoa não quer ser tratada. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Tem gente que gosta de sofrer. Sofrer vicia. É como uma droga. Tem gente que gosta de sofrer, gosta de ficar naquela lamúria, gosta de ficar naquele aprisionamento, na expectativa de alguém para acalentar, na expectativa de alguém para levantar, naquele sentimento todo rebuliçado por dentro, aquela dor que fica todo por dentro, ela vicia. E por isso, às vezes, é difícil sair e causa depressão profunda. Então, é muito importante entender tudo que eu estou falando, que eu estou aqui explicando de forma bem pausada, cada assunto trazido em cada vídeo, para que a gente vença esse transtorno na vida da gente. E diante disso, a gente poder vencer. Porque eu quero falar do impacto que isso pode causar na vida. E eu quero trazer aqui um testemunho de uns bons anos atrás, numa das paróquias que eu já trabalhei, fazendo visita nas casas, levando som de enfermo. Nessa eu fui chamado para dar uma bênção na casa, mas quando eu cheguei lá, a realidade não era nem de bênção na casa. A realidade é que tinha um rapaz de 21 anos, num quadro depressivo muito, muito sério, que se aquela mãe não tivesse tido a iniciativa de me chamar lá para abençoar a casa, e eu perceber aquele quadro, porque quando eu saio aspergindo, eu saio fazendo aspersão por toda a casa, todos os cômodos da casa, se posso, jogo até no telhado a água bem. E quando eu abri uma porta do quarto, eu senti que ela até titubeou para mim que eu não abrisse aquele quarto. Não abri, já veio aquele cheiro de mofo, de quarto fechado há muito tempo,
uma penumbra, janela fechada, aquele cheiro de gente que está ali sem tomar banho, mixas. Eu falei assim, nossa, tem alguém depressivo aqui. E pum, acendi a luz, estava lá um rapaz com um cabelo imenso sem cortar, uma barba toda sem fazer, um olho fundo, fundo, de quem não dorme há muito tempo, um fedor, pele crostrosa, porque tinha mais de meses que não tomava banho, mais de meses que não saía daquele quarto. E aí, ali começou uma batalha com aquele rapaz. E eu sentei, comecei a conversar com ele, e ele falando que ele só tinha sofrimento, com muito custo, com muita oração, com muito acompanhamento. Ele foi abrindo os gatilhos, e eram coisas da infância, coisas que envolviam molestação, um monte de coisa, que a gente conseguiu trazê-lo de volta. Mas precisou de psiquiatra, precisou de medicação. Hoje é um grande rapaz, está terminando faculdade de Direito, está trabalhando nessa área, que foi o sonho dele, mas saiu, né? E saiu até daquela casa. Aquela casa fazia-lhe muito mal. E foi graças a isso que também foi abrindo as portas no meu conhecimento, de buscar conhecimento para tratar essas realidades que a gente vê muita gente sofrer. Até pouco tempo atrás, mais ou menos um ano atrás, na minha cidade eu fui visitar também, a minha irmã tinha pedido para visitar o irmão de uma amiga que até eu conheci, né? Professor, depressivo, um quadro muito parecido, também trancado no quarto, trocando a noite pelo dia, e depois de uma longa conversa, de uma bênção e conselhos, deu uma guinada. Hoje vive no alto e baixo, porque depressão ela volta. Se você não ficar vigiando, se você não ficar fazendo as coisas certinhas, principalmente a medicamentosa, um dia que você deixa de tomar um remédio, no outro dia você está lá na recaída. Tem recaídas leves, tem recaídas pesadas. E por isso é muito importante você se conhecer. É muito importante você saber aonde estão os seus limites, as suas fraquezas, para ter controle da sua vida. Diante disso, o impacto que o medo pode fazer, ele pode afetar vários aspectos da vida, como o seu trabalho. Hoje que o trabalho é um Deus da vida de todo mundo, porque ali sai o sustento, ali a gente se sente útil e tal, e não quero entrar em mérito de crítico ou não, o que eu estou querendo dizer é a exaltação que o trabalho tem na vida do ser humano, ele é um dos mais afetados, mas também relacionamento, né? Pode ser afetado, atividades cotidianas pode ser afetada, o desenvolvimento na escola, na faculdade. Então, tudo isso é o impacto que você pode ter na sua vida, porque você imagina, você num trabalho com medo de executar tarefas, evitando executar tarefas, deixando de fazer coisas. Imagine você na relação, da mesma forma, não procurando a pessoa, não dando atenção para a pessoa, vivendo nesse mundo totalmente fechado. O que pode estar acontecendo com a sua vida, né? Então é um impacto muito grande que pode fazer você perder emprego, pode fazer você perder relação, perder amigos, perder namorado, perder esposa, perder marido, perder quem quer que seja, um filho, perder a própria vida familiar. E muitas vezes as pessoas se sentem limitadas nessas situações e que impedem nessas interações de ir para frente e de fazer experiências profundas de coisas boas por causa do medo, né? Às vezes você desiste tem uma dificuldadezinha de ir para aquele lugar, você joga tudo fora, não vou. E às vezes por causa de uma coisa boba que precisou um pouquinho mais de energia, de tempo, você poderia perder um passeio maravilhoso, uma festa maravilhosa, que teria muito a acrescentar na sua vida. Então, nós precisamos trazer, né, a luz. E eu tenho para apresentar para você a fórmula de que você possa, dentro de um curso prático, simples, profundo, onde você vai se conhecer e tratar, usando a palavra de Deus. Quando a gente fala usando a palavra de Deus, tem pessoa que já pensa assim, então eu leio a Bíblia e estou curado. Cuidado, não é isso que eu estou te oferecendo, não.
Eu estou te oferecendo uma ferramenta. Porque se você pensa que porque você viu o dentista com aquele motorzinho fazendo coisa que você acha que você pode fazer, aquilo ali precisa de treinamento. Quantas vezes você entra no supermercado, principalmente nos grandes, né, nesses grandes atacadistas que a gente entra, quantas vezes você vê aquele tratorzinho que o cara manuseia ali dentro para subir e descer, né, grande quantidade de produtos de uma prateleira? Você acha que é só sentar ali e dirigir? Tem que ter treinamento. Como você aprende a dirigir um carro? Para dirigir aquilo ali também tem treinamento. Tipo uma autoescola. E os caras têm que ser habilitados, têm que passar no treinamento. E a empresa só põe ele naquele carro, manuseando aquele trator, se ele treinou. E muitas vezes a gente pensa que a vida é assim. Ah, não quero gastar dinheiro. Ah, não quero muito tempo, vou ouvir isso daqui, para mim já basta. Ah, já descobri, então já sei como tratar. Aí a ladeira abaixo começa, porque não vai dar certo. Então, é esse grande impacto na vida que traz para cada um de nós. O medo e a ansiedade junto. Então, o que você pode até aqui conversando? É ir listando as coisas que você está se identificando através dessa conversa. Trazendo isso para dentro de si, você vai começar a perceber que você pode vencer, se vencer e vencer o transtorno e torná-lo equilibrado. Lembrando que ele pode se desequilibrar. Uma vez que você passou pelo processo de equilíbrio e ele desequilibrar, é só trazer o processo de novo. E vai chegar uma hora que isso tudo vai ser tão natural como cozinhar arroz e feijão e comer com qualquer outro iguarinho. Que a gente faz isso diariamente. É coisa que a gente pode fazer, mas a gente precisa aprender. E uma vez aprendendo, a gente ajuda outros também a aprender. Então, é muito importante você conhecer esse medo e como ele provoca o transtorno de ansiedade, né? E como isso pode ser tratado. Como você conhece. A primeira parte é procurar um especialista. Ou procura o meu curso, que eu estou aqui para te oferecer em breve, aqui na plataforma, para você poder, sim, atingir o grande alto e assim você, né, ter uma vida em paz, tranquilidade. Ninguém vai deixar de ficar ansioso, mas a gente não pode viver ansioso e a gente quer tratar isso. Então, como eu disse, a gente quer te tirar do estresse, a gente quer te tirar da palpitação, a gente quer tirar de tantas outras coisas, te ajudando através de uma boa respiração, através de uma vida saudável, através do autoconhecimento e, acima de tudo, com Deus com você, a gente poder encarar esse grande mal e vencer. Então, chegando até aqui, eu te peço, compartilhe esse vídeo, vamos ajudar outras pessoas a também conhecer-se mais. Vamos alcançar o maior número de pessoas para poder ter essa ajuda de ao menos abrir os olhos para entender, eu tenho esse problema e eu preciso vencê-lo. E eu quero ajudar a você e a tantos outros a vencerem e sair desse mal. Então, por isso, a consequência que a ansiedade traz, que é uma das mais próximas da gente, é esse medo. Esse medo irracional, esse medo inexistente, esse medo que pode causar um afastamento da nossa vida social, da nossa vida profissional, da nossa vida fraterna, familiar, amorosa e trazer tantos males que a gente não sabe mais o que fazer e aí vai estar num ponto que vai ser preciso tratar. E com isso é preciso entender, né? Reconhecer e entender a relação que o medo e a ansiedade traz. E a gente precisa tratá-la, a gente precisa vencê-la, a gente precisa caminhar para uma saúde mental. Se você conhece alguém que está lidando com medos exagerados, se você é esse alguém, não tenta o heroísmo de achar que por si só vai se vencer. Não.
eu estou aqui para te ajudar. E se você deixar, eu te garanto que você não vai sofrer desse mal. Basta querer, investindo tempo, investindo um pouco mais de conhecimento e investindo também dinheiro, porque tudo isso faz parte para que a gente siga bem. Para você trabalhar, você tem que comprar roupa, você tem que comer bem. Para você estudar, você tem que pagar o estudo. Para tudo tem investimento, tem que ter tempo, tem que ler, tem que se entregar. E para cuidar da saúde mental, também é necessário tais coisas e junto a gente vai caminhar e saber lidar com isso. Muitas vezes, vencer o preconceito de fazer uma terapia, de procurar psicanálise, de procurar psiquiatria, sem esse preconceito de achar que é coisa de doido. Doido é quem não se trata. E eu quero ajudar você a não ir nos extremos. E aqui nós vamos, caminhando com esse vídeo para o fim, agradecendo, por mais este encontro e sabendo que outros virão. Sempre lembrando que nós estamos aqui para tratar de um assunto que pode estar deixando você transtornado e a gente quer você em paz. Por isso, eu te apresento Caminho para a Paz. Fique atento que vão vir muitas coisas avisando que esse curso, o dia e hora que nós vamos abrir o carrinho para você comprá-lo e viver uma vida feliz. Muitas novidades vêm, aos poucos eu vou trazendo essas novidades e juntos vamos viver em paz. Deus abençoe você.